Olá, meus confrades e confreiras dessa ilustre Academia de Letras, Artes e Ciências dos Lions Clubes, senhoras e senhores, jovens amigos e amigas, enfim, todos aqueles que estiverem assistindo essa minha palestra sobre esse assunto tão atual e empolgante, as Big Dates, ou em português, sobre os grandes dados. Com foco principalmente na medicina, porém a minha apresentação irá um pouco além, abordando também alguns aspectos comerciais e políticos. Os dados são unidades de informação que cada um de nós produz e são coletados a cada instante por centrais computacionais a qualquer ação que realizamos. Os cientistas da computação relatam que 90% dos dados disponíveis hoje foram produzidos nos últimos 3 anos e que a cada período igual essa produção se eleva ao quadrado da potência, acelerando em progressão geométrica rumo ao infinito, pois são, em última análise, números e números. Se estivermos dormindo, estaremos produzindo a informação de que estamos inativos. Se estivermos fazendo compras no supermercado, estaremos produzindo informações sobre as nossas preferências de produtos e marcas e também informando sobre a nossa capacidade de pagamento. Se estivermos postando no Facebook, estaremos contando no que prestamos atenção, inclusive revelando nossas emoções e preferências políticas. Se estivermos enviando uma mensagem no WhatsApp, apesar de estarem criptografadas, estaremos informando quem são os nossos amigos e, por referência e contra-referência e agrupamentos, o perfil deles contará também quem são as nossas amizades, com quem nós nos afinizamos. Imagine, então, cada um de nós produzindo milhares de dados diários que, multiplicados por milhares de pessoas por milhares de dias. O volume é tal que dá para formar um gigantesco banco de dados que não param de crescer nunca. Cresce, 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 cresce. Diante desses desafios quantitativos e qualitativos, os engenheiros estão desenvolvendo a supercomputação quântica, que utiliza supercomputadores, supercondutores na temperatura próxima ao zero absoluto, que serão capazes de processar essas avalanches de dados exigidos para extrair informações de qualidade destes dados. Portanto, milhares de bancos de dados conectados um ao outro, de pessoa a pessoa, de empresa a empresa, de país a país, de continente a continente. Então é possível imaginar um banco de dados tão grande quanto o próprio mundo, a própria humanidade. Entre as muitas características dos bancos de dados, inclui a quantidade e a qualidade de sua base. Por exemplo, um banco de dados com 1 bilhão de pessoas tem mais assertividade nos estudos populacionais do que um banco de dados com 200 mil pessoas. Portanto, já existe uma disputa entre os diversos países para concentrar os maiores bancos de dados possíveis em busca de um poder superior. Por exemplo, um banco de dados que tenha o perfil genético de 1 bilhão de pessoas com diabetes, por exemplo, produz informações mais qualificadas do que um banco de dados com 50 mil pessoas. E, desta forma, medicamentos mais acurados poderão ser desenvolvidos. Assim,
Os bancos de dados buscarão hegemonia uns sobre os outros. Cada país terá que decidir com qual bancos de dados internacionais se conectará, de acordo com seus interesses individuais. Enfim, isto são os grandes dados que já estão no nosso dia a dia. Não é futurismo. O futuro já está entre nós, porém está subdistribuído e nem todos percebem. As máquinas são controladas por humanos e, numa escala progressiva, um ser humano estará lá na ponta, atrás de uma bancada computacional quântica, e poderá de lá saber qualquer coisa sobre todos, sobre nós, sobre mim, sobre você. Por exemplo, se você teve febre hoje, ou como é o seu hábito alimentar, baseado nas suas compras do supermercado. A privacidade de cada um de nós, definitivamente, sob essa perspectiva, acabou. Mas podemos garanti-la através da ética e das leis. O sistema computacional poderá arrumar um emprego para você, de acordo com seus atributos pessoais e físicos. Uma esposa, de acordo com seu perfil genético. Ou que tal o remédio certo para você, de acordo com a sua doença? Pois, afinal de contas, ele também tem acesso aos laboratórios em que você faz seus exames clínicos. A informação tem mais poder do que a violência. Na política, atribui-se que a manipulação dos dados do Facebook, aliás, foi atribuído que a manipulação dos dados do Facebook foi decisiva para o plebiscito inglês do Brexit e do Donald Trump nos Estados Unidos. A empresa Cambridge Analytica, composta de jovens inovadores, fez agrupamento dos usuários do Facebook por perfil psicológico, através da identificação dos medos e preferências de cada usuário desta rede social. Por exemplo, nos grupos de usuários do Facebook que tinham medo de perder o emprego, foram propagados posts específicos que enfatizavam que Trump garantiria os empregos de todos. Na campanha do Brexit, os posts do Facebook tiveram o objetivo de propagar que todos os cidadãos da comunidade europeia poderiam usar o sistema de saúde inglês com os mesmos direitos que os cidadãos nativos. E isto assustou os doentes ingleses, que então votaram pela saída da Grã-Bretanha do mercado comum europeu. Portanto, os marqueteiros políticos usaram os grandes dados para induzir as escolhas políticas. O dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, foi processado, condenado e pagou uma multa gigantesca pelo vazamento desses dados. Porém, a decisão política foi mantida, ou seja, tanto a saída da Grã-Bretanha quanto a vitória do Donald Trump foram consignadas. Na medicina, em agosto deste ano de 2021, o Rio de Janeiro inaugurou sua entrada nos grandes dados. No caso,
voltado para a medicina preventiva através da promulgação da lei da hemoglobina glicada, com a finalidade de detectar as pessoas com pré-diabetes. E a partir desta informação, identificar as pessoas com risco para o desenvolvimento dessa doença, com a única finalidade de instrumentalizar a medicina preventiva. Essa lei obriga que os laboratórios públicos e privados comuniquem à Secretaria Estadual de Saúde todas as dosagens alteradas da hemoglobina glicada, juntamente com o CPF da pessoa, possibilitando que as ações de saúde pública sejam mais eficazes e com menores custos. Tal lei garante o sigilo do diagnóstico conforme prevê a Lei Federal de Proteção de Dados. A monitorização dos grandes dados também poderão identificar o início de uma pandemia em qualquer lugar do mundo e impedir seu alastramento. O mais relevante dessa análise sobre grandes dados é o seu aspecto político, pelo que temos que estar em constante atenção. Por exemplo, na lei da hemoglobina glicada é relevante a proteção do direito do doente diante do sigilo de diagnóstico, para que não ocorra exploração comercial, nem tampouco de preconceito ou outra utilização dessa informação para o proveito espúrio de terceiros. Nós temos, por exemplo, o direito do sigilo bancário, apesar dos bancos saberem tudo sobre a nossa conta, mas eles não podem quebrar o nosso direito de privacidade. Portanto, o processamento dos grandes dados é um fator, é uma onda inevitável e é benéfica e vital para o desenvolvimento da humanidade. Mas não podem ser utilizados para nos enganar e nem tirar o nosso direito de escolhas através de informação correta e, por conseguinte, a nossa verdadeira liberdade de deliberarmos sobre os nossos próprios destinos. Isso reforça a importância para defendermos a democracia no seu mais amplo sentido conceitual e combater veementemente a tirania de qualquer setor de nossas vidas. Outro aspecto relevante é a utilização dos grandes dados para o bem comum, para o socorro dos seres humanos mais fragilizados e jamais para empoderar minorias egoístas. Notícias falsas ganharam poder adicional no século XXI, pois as comunicações massivas se tornaram disponíveis a qualquer um e os remédios para isto é a contra-informação imediata e a nossa atitude cética de duvidarmos de todas as notícias até atingirmos ao ponto das provas irrefutáveis. Este é o método científico que agora precisa se solidificar na mente de cada um de nós, em cada cidadão deste planeta. Concluo assim esta palestra com ênfase que no controle dos grandes dados seja realizado por aqueles que forem escolhidos exclusivamente pelos métodos autenticamente democráticos e legítimos, garantindo assim as nossas liberdades de escolhas. Agradeço à Academia de Letras, Artes e Ciências pela honra dessa oportunidade, trazendo assim a luz destes esclarecimentos a partir da perspectiva do uso dos grandes dados para a medicina.